Salutam amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo YouTube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o YouTube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado para ser avisado toda vez que eu subir material novo. Reime Tasco, sexta leciono. A lição de casa da sexta lição. Vamos fazer a correção então. Ele pedia escribo em Esperanto. Os cães estão no canil. La rondo, estas em la rondeio. O pastor cuida do rebanho de carneiros. La chafisto, zorgas pri la chafaro. O homem e a mulher trabalham na oficina. La viro, cai la virino, laboras em la laboreio. A maçãzinha é vermelha. La pometo estas rugia. O casarão é velho. La domego estas malnova. Traduco la texton. Bovo estas forta kai utila besto. O boi é um forte e útil animal. La lacto de bovino estas blanca. O leite de vaca é branco. La bovo, la bovino, cai la bovido, dormas em la boveio. O boi, a vaca e o bezerro dormem no curral. Ido de bovo estas iuna, sede la bovo estas mal iuna. O filhote de boi é jovem, mas o boi é velho. Granda bovo estas bovego. Um grande boi é um boizão. Malgranda bovo estas boveto. Um pequeno boi é boizinho. La bovisto zorgas pri la bovaro. O boiadeiro cuida da boiada. La bovisto raidas sur cevalo, dum la bovaro iras tra la camparo. O boiadeiro monta a cavalo, enquanto a boiada vai através dos campos. Respondo, ĉu la bovo estas utila besto? Jes, ĝi estas tre utila besto. Kia coloro estas la lacto de bovino? Ĝi estas blanca. Ĉu la bovaro dormas en la lernejo? Ne, ĝi dormas en la bovejo. Pri kiu zorgas la bovisto? Li zorgas pri la bovaro. Diktaĵo. Rauto estreco, ĉu vi kutume iras ao la foiro? Demanda signo. La legomoj kaj la fruktoj estas tre freŝaj. Punkto. Parágrafo rauto estreco. Jes, como? Mi iras ĵaŭdi. Punkto. Parágrafo rauto estreco. Ĉu vi aĉetas fruktojn? Demanda signo. Parágrafo rauto estreco. Mi tre ŝatas fruktojn, kiel oranĝo, como bergamoto, como papaio, como cotopo. Tripunktoj. Parágrafo rauto estreco.
Estas malfacila al mi, iri ao la foiro, quiam pluvas kai, quiam mi ne havas sufician monon. Punto. Sepa leciono, sétima lição. Acusativo, objeto direto. É o complemento de um verbo transitivo direto. Observe as seguintes frases. Primeira, o homem chama o menino. Segundo, o menino chama o homem. Ambas contêm as mesmas palavras, porém o sentido de cada uma é bem diferente. Na primeira, o homem faz a ação de chamar e o menino recebe essa ação. Na segunda, ocorre o oposto. O menino faz a ação de chamar e o homem recebe a ação. Isso significa que em português, a ordem das palavras na frase é a seguinte: sujeito, aquele que faz a ação; verbo, a ação; objeto direto, aquele que recebe a ação. Em Esperanto, porém, não há uma ordem fixa dos elementos da oração. E para que não haja ambiguidade de sentido, o objeto direto é marcado com um N no final, em Esperanto chamado de acusativo. Observe as frases. Todas elas têm o mesmo sentido. Unua. La viro vocas lacnabon. Dua. La viro lacnabon vocas. Tria. Vocas la viro lacnabon. Kvara. Vocas lacnabon la viro. Kvina. Lacnabon la viro vocas. Sessa. Lacnabon vocas la viro. Atento. No caso do acusativo ser formado por mais de uma palavra, vejamos quando elas recebem o N. Por exemplo, la viro vocas lacnabon. Knabo é o substantivo. O substantivo recebe o acusativo, tá? La viro vocas lacnabon. La viro vocas la fortan kai intelligentan knabon. Adjetivos e substantivos. Adjetivo forta, adjetivo inteligenta e o knabo, que é o substantivo. Todas recebem o acusativo. La viro vocas lin, o pronome pessoal também recebe. La viro vocas sian knabon, pronome possessivo, sian, dele mesmo, né? Pronome possessivo e o substantivo, knabon. Quium vivoques, correlativos de interrogação, quando pedem uma resposta no acusativo. A resposta, quem você chama, pede um acusativo, lá, knabon. Então, na pergunta, quium, deve vir o acusativo também. O correlativo deve vir com o acusativo. Lacnabo, quium me vox estas forta. Pronome relativo que rege a oração. Pode ser o que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quantos, quantas. Então, traduzindo, ficaria: o menino, o qual eu chamei, é forte. Então, um pronome relativo que rege a oração. Quium recebe acusativo. Como vimos, se você perguntar ao verbo o que ou quem, o acusativo pode ser assinalado sobre um substantivo, adjetivo, pronome pessoal, pronome possessivo, correlativo e pronome relativo. Ou seja, os demais elementos que acompanham a ação do verbo são inalteráveis.
como números, conjunções, advérbios, etc. Observação: os verbos de ligação, não indica ação, apenas um estado, logo não recebe acusativo. Os verbos intransitivos, ocase, reste, daure, morte, não pedem acusativo. Ou seja, não há acusativo quando o verbo não faz uma ação. A presença de uma preposição na oração nos mostra que já não se trata mais de um objeto direto, ou seja, depois de uma preposição não há acusativo. As preposições são as seguintes: al, a, anstatal, em vez de, antal, antes, em frente de, apud, perto, che, junto, circal, em volta de, da, de, dum, enquanto, durante, exter, fora, el, de, dentre, feito de, em, diz, até, inter, entre, ya, com efeito, ye, antes de, hora, medida, contra, crom, além de, com, lau, conforme, malgrado, per, com, por, para, post, depois, preter, ao lado, pri, sobre, pro, por causa, sem, sub, sob, super, acima, sur, sobre, tra, por meio, trans, através de. Me iras ao laurbo, eu vou à cidade. Li escribas per creto, ele escreve com giz. Xi lojas em Brasilo, ela mora no Brasil. Me iras com li, eu vou com ele. La crayono estas inter la libro kai glasso. O lápis está entre o livro e o copo. Ne parolo pritio. Não fale sobre isso. Exerçoi. Coloque o N do acusativo, quando necessário. O pai comprou belos e úteis livros. La patro acetis belain kai utilain libroin. Então, adjetivo bela e adjetivo utila com o substantivo livro. Todos recebem acusativo, o resto não. Quem as crianças chamarão? Kion vocus la infanoi? Então, correlativo cuja resposta pede uma palavra no acusativo, esse correlativo também usa o acusativo. Quem você chamou? Kion vivox, mesma coisa. O pai chamou o filho. La patro vox la filon. Eu a vi. Mi vidis shin. Quem me chama? Kio vocas min? O que você comeu ontem? Kion vi manges hierau? A mãe leu o livro. La patrino legas la libron. O pai escreve uma carta ao seu amigo. La patro escribas leteron ao sia amico. Eu ouvi 3 belas canções. Mi audis tri belain canzonoin.
Eu amo meu pai e minha mãe. Mi amas, miain gepatroin. Você tem cabelos castanhos? Virravas castcolorain haroin. Ele leu livros muito interessantes. Li leges libroin tre interessain. Eles deram um papel branco a mim. Ilidones blancam paperam al mi. Kion faras la patrino? Kion faras la patro? Kion vi audis? Kiujn vi amas? Ĉu mi havas blondajn harojn? Kion li legis? Sublinhe onde posso encontrar o acusativo. Substantivos, pode sublinhar. Substantivo usa o acusativo. Números, não. Adjetivos, sim, pode sublinhar. Preposições, não. Advérbios primitivos, sim. Verbos, não. Pronomes pessoais, sim. Pronomes possessivos, também sim. Artigo, não. Correlativos, sim. E vamos encerrar então com música. Evangelho de Luz, música recebida pelo Roberto Ferreira e esperantizada pela Márcia de Castro Soares. Ficou então Musico Evangelio de Lumo. De estas amigos sincera cae nepre fidela de mia dor. Helpo consilo agado de camarado al mi professor. Mi instruas aula caritato humila de facto tiam prediardi. Cae quiam miravas dilemon, mi solvas problemon per vortoi de gi. Cae quiam miravas dilemon, mi solvas problemon per vortoi de gi. Evangelio de lum, Evangelio pardon, Evangelio Iesu, estas mia lección. Evangelio de luz, Evangelio pardon, Evangelio Iesu, estas mia lección. Si venas al mi la angoro, cae larma doloro sur mia visaggio. Diravas la pordon quiu donas au mi la conforton pro dia mensaggio. Mi gioie de nove sinturnas, mienos sin lumas, felice estas mi. Pro la Evangelio nova, la vero popola de Cristo al ni. Pro la Evangelio nova, la vero popola de Cristo al ni. Evangelio de lum, Evangelio pardon, Evangelio Iesu, estas mia lección. Evangelio de luz, Evangelio pardon, Evangelio Iesu, estas mia lección. Diz